Olá, turminha do nono ano. Estamos aqui para mais uma aula de ciências, né? Estou aqui com plateia, a professora Rosane ali está sendo a minha cobaia para ficar me assistindo. Qualquer dúvida você pergunta aí também, tá, Rosane? Bom, gente, então hoje nós vamos fazer a parte de ligações químicas, né? Que nós já tínhamos iniciado na aula passada, citamos sucintamente, né? E a gente vai relembrar alguns passinhos aqui que nós discutimos naquela live anterior. Nós falamos da live anterior da questão da diversidade da matéria, né? E a formação de substâncias químicas, certo? E lá nós lembramos alguns conceitos. Entre eles, nós lembramos o conceito de eletronegatividade, que vocês lembram então nós temos aqui a tabela periódica, certo? Nós temos a tabela periódica e a eletronegatividade na verdade, a característica que faz que um elemento químico doe ou receba elétrons de outro, para que ele se una formando uma nova substância, ok? Então, quanto mais eletronegativo for aquele elemento químico, ele vai ter a tendência de receber elétron. Quanto menos eletronegativo for aquele elemento químico, ele vai doar elétron. Geralmente, os elementos químicos que são mais eletronegativos, eles seguem essa tendência, sempre de baixo para cima. Então, quanto mais alto ele tiver na tabela periódica, ele é mais eletronegativo. E quanto mais à direita ele estiver, mais ainda ele vai ser eletronegativo. Então os elementos químicos mais eletronegativos estão aqui, ok? Então esses elementos que são mais eletronegativos, mas eles vão seguindo esse passo a passo aqui. A gente tem uma regra, um macete que eu vou ensinar para vocês lembrarem dos elementos mais eletronegativos da nossa tabela periódica. A gente sempre fala da buzina. O que a buzina faz? Fom. Então, se ela faz fom, olha que legal, o elemento mais eletronegativo da nossa tabela periódica vai ser o flúor, depois o oxigênio e depois o nitrogênio. Beleza? Lembraram disso? E onde eles estão? Aqui, certo? Mas se não for nenhum desses elementos químicos, basta você seguir esse conceito de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, esses serão os elementos mais eletronegativos. E os elementos químicos, quando você encontra lá na tabela periódica, por exemplo, vamos aqui para o ácido clorídrico, HCl. O HCl, o H está aqui no começo da tabela periódica, certo? E o Cl está por aqui. E o H está aqui. Quem é mais eletronegativo aqui? Então, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? E vocês lembram que eu falei de camadas eletrônicas, lá, que cada elemento químico tem sua camada eletrônica. E qual é o sonho de todo elemento químico? É ser estável, se estabilizar. Para se ele estabilizar, vocês lembram lá da regra do octeto, que o elemento químico tem que ter 8 elétrons na sua última camada? Pois é. Então, isso aqui eu estou fazendo só um resuminho da aula passada, para a gente entrar no novo assunto. Então, o cloro, na sua última camada, ele tem 7 elétrons. A última camada do cloro tem 7 elétrons. E o hidrogênio, ele só tem 1 elétron. Então o que acontece? Para essa substância estar estável e essas duas moléculas se unirem e ficarem juntinhas, para formar o HCl, o que o hidrogênio e o cloro precisam fazer? Eles precisam trocar elétrons, certo? Ou compartilhar elétrons. Então o que vai acontecer? O hidrogênio, que é menos eletronegativo que o cloro, vai fazer o quê? Doar elétron para o cloro. Então ele vai fazer uma ligação química através da sua camada eletrônica, ok? Eles estão compartilhando elétrons. Então agora, esse conjunto, o cloro ficou com quantos elétrons? 8 elétrons.
ok? E então isso aí é o conceito de eletronegatividade, e isso é a regra do octeto, e isso aí é a formação de nova substância. Então aquela substância formada agora, formamos então o HCl, o ácido clorídrico. Mais na frente, quando a gente for estudar a nomenclatura dos átomos, a gente vai falar como que se dá esses nomes, ok? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos então pegar aquele conceito da aula anterior e fazer então o conceito de ligações químicas, né? Que são essas ligações que eu falei aí entre os átomos dos elementos químicos. E nós temos 3 tipos de ligações químicas. Nós temos as ligações covalentes, ligações metálicas e ligações iônicas. São as formas que os átomos têm de se ligar, e são daquela forma ali: covalente, metálica e iônica. Hoje nós vamos tentar detalhar a covalente, ok? Então vamos lá. Ligações covalentes, certo? Então no livro de vocês aí, na página 4, o que fala sobre ligações covalentes? Vamos ler? Vamos lá. A ligação covalente ocorre entre átomos de elemento que tendem a receber elétron, em geral não metais. Lá na tabela periódica existe lá a área dos metais, os ametais, né, que são os não metais. Então, as ligações covalentes geralmente são ligações entre não metais. A principal característica desse tipo de ligação é o compartilhamento de elétron da camada de valência dos átomos envolvidos, formando pares eletrônicos. Portanto, cada par é constituído por um elétron de cada átomo e pertence simultaneamente aos 2 átomos. Ficou difícil de entender? Vamos lá para o 4. Então vamos lá, ó. Ele fala aqui: ligação covalente ocorre entre átomos de elementos que tendem a receber elétrons, certo? Principalmente ligações entre metais. Vamos fazer aqui pelo começo. Vamos o mais básico. O átomo mais básico que nós temos é o hidrogênio, que só tem um elétron, certo? O hidrogênio, ele pode se ligar com outro hidrogênio para formar quem? Não são 2 hidrogênios? H2, certo? Esse aqui, o hidrogênio, ele faz o gás hidrogênio, que é H2. Como que eles compartilham o elétron? Ora, vocês lembram lá da regra do octeto, que todo elemento químico precisa de 8 elétrons na sua última camada para ser estável, certo? Mas existe uma exceção, 2 exceções. O hidrogênio, que é essa molécula aqui, que só tem um elétron, na verdade. Como é que ele vai ter 8 se ele só tem um? Ele não vai, ele não tem como ele chegar a 8 elétrons. Essa é uma exceção, porque é a regra do octeto. A outra exceção é o hélio, que tem na sua última camada 2 elétrons. Aqui nós temos um elétron e o hélio tem 2 elétrons. Então, se ele tem 2 elétrons, ele não, na sua última camada, ele não chega a 8 elétrons, ok? Então vamos lá. Como que o hidrogênio vai formar o gás hidrogênio? Como que ele vai fazer? Vai ser H2. Ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer uma ligação entre 2 átomos de hidrogênio. Só que é o seguinte, ele, para ficar estável, nesse caso é uma exceção, ele só precisa de 2 elétrons. Só que ele só tem um. Ora, se cada um só tem um elétron, eles vão então compartilhar elétron. Essa palavra compartilhar quer dizer que ninguém é dono de ninguém aqui. Nem esse H é dono desse elétron, desse H, e nem esse H é dono desse outro elétron. Então, os 2 terão 2 elétrons na sua última camada, porque eles estão compartilhados. É como se eu fizesse o seguinte, ó. Aqui está o átomo, os 2 átomos de hidrogênio. Aqui está uma camada, né? E aqui está a outra camada.
Esses elétrons que ficaram aqui, ó, rodando na sua última camada, eles pertencem aos dois, certo? Então, na verdade, esse composto químico conseguiu se estabilizar fazendo uma ligação covalente, ou seja, uma ligação compartilhada, entendeu? A diferença entre ligações covalentes é que ninguém ganha e ninguém perde. Os dois compartilham elétron. A palavra é essa, é o compartilhamento de elétron. Ok? Tá, uma pausa. Então, gente, entenderam mais ou menos sobre a questão da ligação covalente, certo? Então, nas ligações químicas, nós escrevemos, então, de certa forma, como que essas ligações vão ser representadas. Então, para representar as ligações químicas, a gente tem as fórmulas: molecular, fórmula eletrônica ou de Lewis, fórmula eletrônica ou forma de Lewis, e a fórmula estrutural. Então, são essas três fórmulas que são o formato, ou seja, a forma que você vai escrever a ligação química, certo? Então, quando cair lá na prova lá, faça a fórmula estrutural da água, faça a fórmula estrutural do ácido clorídrico, faça a fórmula molecular do gás carbônico, faça a fórmula eletrônica do gás hidrogênio, faça a fórmula eletrônica do ácido fluorídrico. Então, vocês têm que fazer igual este modelo aqui, certo? Então, eu vou ensinar para vocês agora a questão da fórmula molecular. Qual é a fórmula molecular? A fórmula molecular é essa que comumente você já vê, a gente escreve. Por exemplo, gás hidrogênio. Como é que eu escrevo a molécula do gás hidrogênio? Não é H2? Vocês lembram que eu escrevi ainda agora? Essa é a fórmula molecular do hidrogênio. Qual é a fórmula molecular da água? É H2O, não é isso? Água não é H2O? Então, essa aqui, que a gente escreve com os números de cada elemento, que indica a quantidade de cada elemento, chama-se fórmula molecular. Gás carbônico, CO2. Lembrando que sempre o número que está adiante representa a quantidade de elemento, a quantidade do elemento químico anterior. Por exemplo, H2O. Quem tem dois aqui é o oxigênio ou o hidrogênio? É o hidrogênio. CO2. Quem tem dois? O oxigênio. Certo? E assim sucessivamente. Então, a aguinha aqui, né? Vamos lá. E a fórmula eletrônica de Lewis. Como é que eu escrevo a fórmula eletrônica de Lewis? Vocês lembram lá da aula passada, quando eu expliquei sobre que eu mostrei essa parte aqui da tabela periódica, ó, que vocês, onde eu mostrava o seguinte: cada elemento químico, lá da página 4, cada elemento químico tem umas bolinhas aqui, uns pontinhos em torno do elemento químico. Isso, na verdade, significa o número de elétrons que eles têm na última camada, certo? Perdão. Então, isso aqui, na verdade, é a fórmula de Lewis. Só que como que uma molécula se comporta? Como é que eu escrevo essas moléculas aqui de forma eletrônica? Ou seja, na fórmula de Lewis. Vamos lá? Então, vamos lá. Ó. Na página 5 aí, eles mostram aí, ó. Eu já expliquei que a fórmula molecular indica a quantidade de átomos de cada elemento que compõe a molécula, e a fórmula eletrônica representa o modo que ocorre o compartilhamento de elétrons na camada de valência. A camada de valência é aquela última camada, certo? Com formação dos pares eletrônicos. Vamos lá então, ó. H2, não são dois hidrogênios? Então eu tenho que colocar aqui, ó, um hidrogênio, dois hidrogênios. Quantos elétrons ele tem na última camada? Cada um tem um. Então, ó, cada um tem um elétron na sua última camada. Então, dessa forma, eu escrevi eletronicamente a molécula do gás hidrogênio.
Quando eu vou para a fórmula estrutural, o que a fórmula estrutural fala? Expõe apenas o par de elétrons compartilhado entre os átomos, sendo representado por um átomo. Quantos elétrons eu tenho da molécula de hidrogênio aqui nessa fórmula? 2, certo? 2. E aqui também vai ter 2. Só que aqui eu só preciso fazer o seguinte: a fórmula estrutural só me mostra a estrutura, ó, de ligação. Eu represento por um traço. Só tem, se eu fizesse isso aqui, ó, é como se eu fizesse aqui, ó, lá na molécula lá, ó. Não tem uma ligação entre um átomo e outro, então é como se formasse uma ponte, ó. Então essa é a fórmula estrutural. Ok? É a diferença entre a fórmula eletrônica. A eletrônica mostra os elétrons na sua última camada. Vamos lá para a água. Para a água aqui, ó, H2O. A fórmula molecular dela H2O. Quantos hidrogênios tem? 2. Então eu já sei que tem 2 hidrogênios. 1, 2. Quantos oxigênios tem? Quando não tem nada aqui, é a mesma coisa que tivesse 1. Ok? Então o oxigênio está aqui, ó. Oxigênio, tem uma molécula. O oxigênio lá na tabela periódica está em que família? Está lá na família 6A, certo? A família 6A quer dizer então que ele tem 6 elétrons na sua última camada. Então se ele está na família 6A, ele tem 6 elétrons na sua última camada, ó. 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui. Quantos elétrons o oxigênio precisa para estar estável? Lembra da regra do octeto? Precisa de 8, certo? O hidrogênio, no caso, que é a exceção, precisa de quantos elétrons para ficar estável? 2. Ele tem 1 e precisa de outro para ficar estável. Precisa de 2. Mas ele só tem 1. Ele só tem 1. Tanto esse como ele só tem 1 elétron. O que ele vai fazer? Ele vai compartilhar elétron. Então, a partir do momento que ele faz essa ligação aqui, ó, o hidrogênio compartilha elétron e o oxigênio compartilha elétron também com o hidrogênio. Então, o hidrogênio vai ter 2 elétrons e o oxigênio também vai receber esse elétron do hidrogênio. Então, quando você faz isso aqui, você está fazendo o seguinte, ó. O oxigênio agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o hidrogênio tem 1, 2, 1, 2. Todos eles então estão estáveis. Essa aqui então é a fórmula eletrônica de Lewis. E como seria representado essa molécula aí na sua fórmula estrutural? A fórmula estrutural não é só fazer as pontes. Então eu vou escrever aqui, ó, oxigênio. Vou escrever oxigênio, hidrogênio e aqui hidrogênio, e aqui eu vou fazer só isso aqui, ó. Então, a fórmula estrutural da água é essa aí. A fórmula eletrônica da água é essa e a fórmula molecular é essa. Beleza? A fórmula molecular do gás carbônico é CO2. A fórmula eletrônica do gás carbônico o carbono está na família 4A. Então ele precisa de quantos elétrons para ficar estável? Ele precisa então de 8 elétrons, ok? Então ele vai precisar de mais 4. Da onde vai vir esse mais 4? Vamos lá? Ó, CO2. Eu tenho um carbono mais 2 oxigênio, certo? O oxigênio não tem 6 elétrons na sua última camada, ele não está lá na 6A? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono tem 4. Então ele tem 1, 2, 1, 2. O carbono precisa de quantos elétrons na sua última camada? Precisa de 8, então ele vai ter que pegar 4 elétrons de algum lugar. E o oxigênio também tem que pegar 2 elétrons de algum lugar. Então, ó, se o oxigênio fizer isso aqui, ó,
mais o carbono, ó, compartilhar esses elétrons, ó, e compartilhar esses elétrons, vocês vão ver que é o seguinte, o oxigênio aqui precisa de quanto? De 2, certo? Então ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse carbono aqui está com quantos elétrons agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está precisando de mais 2 elétrons, não está? Então é o seguinte, e o oxigênio lá também não está precisando de 2 elétrons? Então eles vão compartilhar. Vamos lá de novo, ó. Ó, o carbono pegou aqui, pegou aqui. Quantos elétrons tem um carbono agora? Ó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 mais 4, 8. E o oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entenderam o compartilhamento de elétrons? Então, essa aqui é a fórmula eletrônica. E a fórmula estrutural, como seria? Olha as pontes aqui. Quantas pontes tem? 4 pontes, certo? Então, vamos lá. Ó. Oxigênio, oxigênio, gás carbônico. Quantas ligações tem aqui? 2. Quantas ligações tem aqui? 2. Então, a fórmula estrutural é realizada. Tá? Então tem um quadro aí na página 6, eu gostaria que vocês respondessem ele, tá ok? Na página 6 de vocês preenchessem esse quadro aí, para vocês entenderem como é que é a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural e a fórmula molecular, tá ok? Vou passar o exercício para vocês depois lá no portal, no Positivo On, para que vocês possam exercitar isso aí e responder em relação aos conceitos da última aula e desta aula. Ok, garotos? No mais, só isso. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.